Eu acho que tem um sobrenome que é igual ao do Bruno. Eu acho que deve ser o Bruno entrando aqui. Tá, vamos lá então. O que vamos fazer então hoje? A gente vai começar olhando o capítulo 4, o capítulo 3, né? O capítulo 3 é um assunto que a gente começou a ver no ano passado, tá? Porque quando a gente estava começando a ver o lance das equações, a gente estava vendo expressões algébricas também. Então, o começo do capítulo de equações, a gente viu expressões algébricas e proporcionalidade, a gente viu um pouquinho ainda no final do ano. Então, esse capítulo é bastante revisão do que a gente viu no ano passado. Tá, antes da gente começar a olhar do começo do capítulo, vocês têm alguma lembrança assim? Eu tenho uma pergunta para fazer ali dessa parte do capítulo e eu gostaria de fazer para a gente já começar disso. Alguém lembra de alguma coisa? Pode perguntar agora, tá, pessoal? Eu ainda não sei como é que faz aqueles tipo de quilômetro. Tipo, um carro andou, sei lá quantos quilômetros, sabe? Essa é legal para a gente começar. Então, o que que acontece? Essa parte que a Brenda está perguntando para a gente é um lance de proporcionalidade. Como é que funciona esse lance de proporcionalidade? Quer ver? Eu vou pegar aqui um quadrinho. Vamos supor, eu tenho, eu vou fazer uma viagem, tá? Vou fazer uma viagem. E nessa viagem, a estrada que eu vou percorrer, ela permite apenas que a gente ande a 60 quilômetros por hora, tá? Então vamos supor que meu carro consegue fazer aqueles 60 quilômetros por hora durante todo o percurso, tá? Então vamos supor, em uma hora, deixa eu apagar aqui, fazer o Hzinho aqui em cima. Então, em uma hora, ele vai conseguir andar uma velocidade de 60 quilômetros. O que vai acontecer se o meu carro continuar andando 5 horas nessa velocidade? Ele vai andar 60 vezes os 5. Então, o que acontece? A nossa pergunta vai estar aqui, ó. Quantos quilômetros que ele percorreu durante 5 horas e como é que a gente monta isso, Brenda? Eu vou pegar e vou simplesmente colocar essa fração numa equação, tá? Claro, aqui não é uma fração, mas a gente vai transformar isso aqui numa fração, ó. 1 sobre 5 igual a 60 sobre x. O que você acha que a gente faz a partir daqui, Brenda? Tem que isolar o X, né? Então, Mas tipo, como é que a gente faz isso? você passa multiplicando? E exatamente, ó, o número que está aqui embaixo vai passar multiplicando para lá. Então, no caso aqui, ó, vai pular esse 5 daqui lá para cima multiplicando, e vou fazer a mesma coisa com x, vai pular lá para cima multiplicando. Então, quando eu escrever isso daqui de uma maneira mais simplificada, vai ficar assim, ó, x igual a 5 vezes o 60. Mas por que não apareceu aqui o 1 ali sendo multiplicado? Porque 1 vezes qualquer coisa é o próprio número, né? Então a gente não precisa multiplicar x vezes 1. Então aqui tem o 60. Então 5 vezes o 60, quanto que fica, Brenda? 5 vezes o 60. Não sei, pera. 300. É só fazer 5 vezes o 6 e depois colocar um zero no final. Fica 300, aqui a nossa quantidade. Então, o que vai acontecer? Se o meu carro viajar 5 horas a 60 quilômetros por hora, ele vai percorrer uma distância de 300 quilômetros. Entendeu? E por que isso funciona? Porque é diretamente proporcional. Como assim diretamente proporcional? Alguém lembra o que é diretamente proporcional aí para falar para gente? Pessoal que está na aula, por favor, abre a câmera, tá? Não fica se enrolando para abrir a câmera, deixa a câmera aberta direto aí. O que é diretamente proporcional? Alguém lembra o que é diretamente proporcional? Diretamente proporcional é que ou os dois sobem ou os dois descem. Isso, muito bem, Gabriel. O diretamente proporcional é essa ideia que os dois têm o mesmo movimento. Os dois têm, vamos supor, se eu multiplicar por 2 de um lado, eu vou multiplicar por 2 do outro. Se eu multiplicar por 3 de um lado, vou multiplicar por 3 do outro. Então, os dois crescem com a mesma proporção, por isso que é diretamente proporcional. Então, eu vou pegar mais um exemplo para ver se a Brenda entendeu ali, tá? Então, eu vou fazer uma outra aqui, ó. Eu tenho lá um outro carro que em 2 horas ele viajou 90 quilômetros, tá? Porque é uma estrada bem complicada e ele não foi muito rápido. Então, em 2 horas ele viajou 90 quilômetros.
Quanto que ele vai viajar, Brenda? Em 6 horas. O que eu tenho que fazer aqui? Vou colocar o X aqui pra gente. Como é que eu faço essa conta? Tá, tem que multiplicar o 2 Primeiro a gente por monta ela, né, 90. pessoal? Escreve ela, montar A a primeira aqui, ó. equação dá Tá 2 sobre sobre 6 igual a 90 sobre x. isso, 90 sobre X. Qual é o próximo passo, Brenda? Agora tem que passar o 6 multiplicando por lado do 90 Isso, e o x pro lado do 2. Daí perfeito. vai Então eu vou fazer ficar isso aqui do 90 lado, ó. 2x igual, igual a 90 vezes 6. perfeito, 90 vezes o 6. 90 vezes o 6 eu já vou adiantar para ti que dá 540, tá? Então aqui, ó, ficou 540. Tá. Então ficou 2x igual a 540. E agora o que eu faço? Passa para o outro lado dividindo o 2. Isso, E perfeito. deixa o x isolado. Exatamente. Então fica aqui, ó, 540 sobre 2. Deixa eu ver quanto é que dá isso. Vai dar 270, tá? Então o nosso x aqui fica igual a 270. Então, naquela estrada ali que funciona, que ele viaja um pouquinho mais lento, em 6 horas ele vai viajar 270 quilômetros. E é isso aí, tá vendo? É o mesmo problema que a gente fez anteriormente. Professor, Fala. então, é que, tipo, o que geralmente aparece, porque eu vi desse estilo de questão nas provas, geralmente aparece o seguinte, tipo, o carro anda 70 quilômetros por hora, tá andando 70 quilômetros por hora. Certo. Intervalo de 5 horas, ele vai andar quanto? Aí é só fazer 70 vezes 5. Sim, que é a mesma coisa que a gente fez aqui. Mas é muito Porque mais assim, rápido, né? sim, mas é que assim, ó, essa conta, ela é bem fácil, tá? É uma conta que é bem fácil da gente pensar ela na nossa cabeça e resolver. Só que isso é porque é um problema fácil. Quando os problemas vão ficando mais complicados e vai envolvendo outras variáveis, aí a gente precisa montar a conta. Então, assim, ó, o grande treino nesses problemas aqui que são mais simples é o de montar a conta, não é nem de fazer a conta, porque fazer a conta é a parte fácil. A parte complicada é vocês entenderem e interpretar o problema. Olha, eu tenho isso daqui que eu vou transformar numa proporção, né, que eu vou transformar em duas frações sendo igualadas, e aí a partir disso eu vou resolver e chegar no resultado. Então, o grande salto de conhecimento não é fazer o 5 vezes o 6, e sim montar essa expressão aqui, ó, porque a partir dessa expressão é que a gente vai ter o resultado. Claro, a conta aqui é fácil. A conta que a gente fez aqui logo em seguida também é fácil. A conta, tipo, o resultado aqui é fácil da gente obter, mas a grande ideia é o montar a coisa. No oitavo ano acontece muito isso. Os resultados são fáceis da gente obter. O grande problemática é a gente montar as expressões. Então, o grande foco que a gente dá para resolver as coisas no oitavo ano é em montar as expressões, montar as atividades, entender o que está acontecendo. As contas em si não vão ser diferentes das contas que a gente fazia no sexto ano e não vão ser diferentes das contas que a gente fazia no sétimo ano. Então, o grande pulo que a gente dá no oitavo ano é o de montar as coisas. Então, não, muita coisa a gente deixa de fazer de cabeça e começa a montar as expressões, tá? Então, o aprendizado que a gente tem é mais relacionado com isso do que fazer a conta em si. Ah, mas matemática é fazer conta. Como é que a gente está aprendendo a montar as expressões? Olha, matemática também tem texto. O texto da matemática é fazer a equação, é escrever esse processo aqui, tá vendo? Eu fui escrevendo uma linha, uma linha, uma linha e chegou no resultado. Tudo bem que aqui o final é essa parte aqui, né? A gente faz o caminho aqui, começa. Opa, apaguei errado. Começa nessa parte aqui desse lado, aí montou e veio o caminhozinho para cá, né? Mas a grande sacada é conseguir escrever o texto, é conseguir escrever esse caminho, tá? Beleza, vamos fazer uma próxima atividade ainda sobre a proporcionalidade, que pode ser uma dúvida. Em vez de pegar questões que a gente faz diretamente proporcional, vamos fazer uma questão de inversamente proporcional bem clássica, tá? Vamos supor que eu tenho uma piscina lá em casa e funciona da seguinte maneira. Eu tenho que, para encher essa piscina com duas torneiras, ela vai demorar 10 horas para encher essa piscina. O que vai acontecer quando eu colocar 4 torneiras para encher essa piscina? Vamos lá, quero ver se vocês
estão ligados como é que faz esse lance do inversamente proporcional. O que vocês acham que tem que fazer aí? Vamos lá, uma pessoa que ainda não fez. Naomi, você está por aí? Consegue ligar o microfone e falar com a gente? Oi, tô. Vamos lá, o que você acha que eu tenho que fazer com essa questão aqui, que ela é inversamente proporcional? Eu já estou te falando que é inversamente proporcional. O que eu tenho que fazer? Eu não sei, mas eu posso falar o que eu faria? Pode falar então o que você faria, vai lá. Porque se 2 torneiras demoram 10 horas, então 4 vão demorar 20, né? Tá, vamos pensar o seguinte. Pra mim, essa é a lógica que eu falo. Tá, vamos ver se faz sentido. Olha só, se eu tenho que 2 torneiras lá estão pingando água e demorou 10 horas para encher essa piscina, se eu aumentar a capacidade de aumentar essa capacidade de encher a piscina, você acha que vai demorar mais tempo para encher a piscina? Vai demorar metade, né, então? Exatamente, Então é metade. 5, tá, entendi. É 5, mas como é que a gente vai chegar no 5? Aí é que tá. Quando a gente tem um lance de proporcionalidade e que envolve essa ideia do inversamente proporcional, o lado que não tem o x a gente precisa inverter. Então, olha só, vou montar essa expressão aqui, invertendo essa fração aqui. Ó. Em vez de eu colocar 2 sobre 4, eu vou colocar 4 sobre 2. Mas por que eu fiz isso nessa e não fiz na outra? Olha, essa daqui é inversamente proporcional, então significa que alguma coisa eu vou precisar inverter. Então aqui, ó, essa é inversamente proporcional, e aí sim eu faço a mesma conta que a gente tinha anteriormente, ali que a Brenda explicou pra gente. Ó, vou multiplicar o 4 vezes o x e o 2 vezes o 10. Então, quando eu multiplico isso daqui, ó, vai ficar, então, 4x igual a 20, o x fica igual a 20 sobre 4, e aí sim a resposta, a gente vai ter a mesma resposta que você acabou de dar, que é 5, tá vendo? Porque quando eu divido 20 sobre o 4, fica o 5. Então, o que diferencia o diretamente proporcional para o inversamente proporcional? No diretamente proporcional, a gente monta exatamente como está aqui, ó, tá vendo? Ó, 2 sobre 6, 90 sobre o x. Ó, 2 sobre 6, 90 sobre x, chega no resultado. No inversamente proporcional, a gente precisa inverter o lugar onde não está o x. Então, aqui não tinha x, eu vou inverter esse lugar onde não tem o x. Ó. Então, em vez de escrever o 2 sobre 4, eu escrevi o 4 sobre o 2. E aí, o jeito de resolver é o mesmo que a gente tinha anteriormente. Multiplica cruzado e chega no resultado aqui quando a gente isola o x. Vou fazer mais uma, então, para ver se foi. Vamos supor, eu estou lavando a louça, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó. Eu sozinho, lavando a louça aqui, ó, lavando a louça. Eu sozinho eu demoro 6 horas. Opa, aqui vou colocar horas. Eu demoro. Sozinho eu demoro 6 horas para lavar a louça. Só que se alguém me ajuda a lavar a louça e tem uma outra pia do lado, com a mesma quantidade de louça, o que você acha que vai demorar 3 horas? Mas como é que eu monto isso? Se eu fizer simplesmente a multiplicação cruzada aqui, ó, vai dar errado, vai dar o mesmo pensamento ali que a Naomi fez na primeira, que era, só multiplicar cruzado aqui, e aí vai chegar no 12. Ó. Se eu multiplicar direto aqui, vai dar 12. Só que não é essa aqui a montagem correta. Como é inversamente proporcional, eu tenho que colocar 2 sobre 1. Aí sim vai dar certo, ó, porque aí eu vou multiplicar 6 vezes o 1 e 2 vezes o x. Então ficou, ó, 2x igual a 6, x igual a 3, como o Gabriel falou. Então, quando a gente está no inversamente proporcional, eu preciso inverter a fração que não está aparecendo x. Mas e se aparecer esse x dos dois lados? Por enquanto, a gente não está resolvendo essa coisa de aparecer x dos dois lados, então não precisa se preocupar com isso. Na maioria, aliás, em todas as vezes que a gente for resolver coisas de inversamente proporcional, vai aparecer alguma fração que não tem x, que não tem nenhuma letra, e aí a gente consegue inverter ela e fazer o resultado. Então, deu para entender o que é diretamente proporcional e o que é inversamente proporcional? Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso? Eu entendi, professor, Eu mas... entendi mais ou menos. Eu entendi, professor, mas eu tenho uma dúvida, que, tipo... Assim, eu sei mais ou menos
como funciona esse negócio do diretamente e inversamente proporcional. Só que quando tem alguma questão, tanto dessa, tipo, da torneira, de encher tanque, ou do carro, ou dos cachorros, do carro eu até consigo fazer pela multiplicação simples, né? Mas Aham. da torneira O e cachorro. dos cachorros, eu acabo fazendo uma viagem que eu não sei se dá certo ou não. Então Dá certo vamos pegar uma questão que envolve isso lá no livro e a porque eu gente não vai sei fazer a resolver conta junto. direito, é isso que eu Tudo tô. bem, vamos pegar aqui uma questão para resolver então essa do inversamente proporcional. Quer ver, ó? Deixa eu ver que página que é. Senhor, alguma dessas. 25. Tu já viu, eu acho que já quando tu corrigiu alguma prova minha, deu certo essas questões que eu fiz? Eu acho que algumas tu já fez certo sim, ô Gabriel. Não é Que todas que tu erra, não. eu acabo Quer ver, ó? separando, daí eu faço umas viagens assim, eu consigo Ó, multiplicar e somar e lá na depois. página 100, a gente tem esse lance de proporcionalidade, tá? Diversamente e diretamente proporcional. Então vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, a 44, Gabriel. Vamos fazer a 44 juntos. Você tá conseguindo ler aqui? Tá tamanho bom? Tô lendo, tá tranquilo. Tá. Então vamos lá. Lê pra gente, monta o exercício e resolve ali do teu jeito, sem eu te atrapalhar. Vai lá. Tá. 10 pedreiros fazem um muro em 10 horas. Então, Tá. 25 pedreiros Tá, fazem. deixa eu parar aqui e vou anotar as informações. A gente tem aqui, ó, pedreiros e horas, né? Então, ó, 10 pedreiros, 10 horas. É isso mesmo? É isso É, mesmo. Tá, continua lá. tá. 10 pedreiros fazem 10 horas. Então, 25 pedreiros fazem esse mesmo muro em quantas horas? Tá, vamos anotar aqui as informações. Então, eu tenho 25 pedreiros agora. E qual é a nossa pergunta? Vai estar aqui relacionada ao X, né? Beleza. O que você acha que tem que fazer? Se eu tiver. Como eu não sei fazer a conta direito, eu faria o seguinte: eu pegaria, e como é 25, eu diria meio tiraria 5, então ficava 5 horas. Porque Hum, tipo. tá, mas olha só, você está tentando resolver de cabeça, exatamente isso que eu estou É, dizendo para você não tentar fazer. Você tem que usar o que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu? Quando é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado direto e já chega no resultado, que é o que você está querendo fazer. Mas quando é inversamente proporcional, o que a gente precisa fazer, Gabriel? não sei. Foi o que a gente acabou de falar aqui, ó. Foi o que eu fiz aqui, Bota ó. 25 sobre 10 Isso, e, muito bem, Breno. e Então, ó, 10 sobre X. Mas ó, 25 sobre 10. E aqui do outro lado, 10 sobre x. Por que a gente faz isso? Porque a ideia é, se eu aumentei a força de trabalho para fazer Para aquilo ali, ficar proporcional. eu vou fazer em mais tempo ou em menos tempo? Olha só, eu estava fazendo uma atividade, estava lá tipo, com 10 pedreiros, então são 10 pessoas fazendo as coisas. Se eu colocar 25 pessoas para fazer aquela mesma atividade, o que vai acontecer? Vai reduzir o tempo. Então, se vai reduzir o tempo, a gente tem que pensar, opa, isso é inversamente proporcional. E quando eu vou montar aqui a regra de 3, que é essa daqui, por que é a regra de 3? Tem 3 números e a gente precisa achar um quarto, tá? Então, ó, na regra de 3, eu tenho que inverter o número que não, a fração que não tem o x, que foi o que a Brenda acabou de falar pra gente, ó. Ela inverteu aqui e chegou nisso. Beleza. Agora, Brenda, continua para mim e vê como é que resolve isso daqui. Tá, tu tem que passar o 10 pro outro lado, multiplicando pelo 10. Vai ficar E o quanto? 10 X vezes pro 10. outro. Isso. E daí tu passa o X pro outro lado, que daí multiplica com. Daí fica 25x. Isso, né? Isso, 25x desse lado, perfeito. E 10 vezes 10 fica quanto do outro lado ali? Fica 100. Isso, fica 100. Então a gente ficou assim, ó, 25x igual a 100. Beleza. Que número que vezes 25 fica igual a 100? Daí 4. 4, né? Então aqui, ó, x vai ser igual a 4. E faz sentido, porque olha só, se a gente pega e pensa assim, ó, se 10 pessoas demoravam 10 horas, 25 pessoas é como se em cada hora passasse 2 horas e meia, porque tem, em vez de 10 pessoas, eu tenho 25 pessoas. Então, sim, por isso cada que eu hora. falei que era 5, porque, Mas tipo, aí 5 na, ficaria é, 100.
Na Entendeu? lógica que eu tinha feito, tipo, faria até sentido, né? Porque cada pessoa fazia Não, tudo bem. dois. A ideia de reduzir estava certa, só que o resultado não estava correto, entendeu? Porque a Sim, gente não. precisa Tanto fazer esse é lance aqui quatro. de inverter e depois multiplicar. Vou pegar mais uma, e aí o Gabriel sim vai resolver, tá? Deixa eu apagar, deixa eu voltar aqui e colocar mais um frame aqui pra gente. Deixa eu colocar aqui, copiar mais um. Copiar, beleza, e mais um aqui também. Ok, a gente já consegue resolver. Mas quando que eu vou como é que eu vou saber se é proporcional ou Isso. inversamente proporcional? Quando que a gente vai saber? A gente tem que pensar nessa lógica ali que eu falei, ó. Faz sentido de eu aumentar a quantidade de pessoas e aumentar o tempo para fazer aquilo? Ou faria mais sentido se eu aumentar a quantidade de pessoas fazendo o mesmo trabalho, vai reduzir o tempo que a gente vai ter para fazer aquilo? O que você acha que é mais lógico? Vai aumentar ou vai reduzir? Lógico, reduzir o tempo. Vai Mas reduzir. Então, quando reduz, significa que é inversamente proporcional, porque a gente aumentou uma das colunas e reduziu a outra. Entendeu? É assim que funciona. Quer ver? Eu vou pegar um outro aqui, que aí você vai perceber de cara que é diretamente proporcional. Ó. Esse exemplo aqui da 42 é diretamente proporcional, porque olha só, com 5 quilos de farinha, a gente faz 75 quilos de pães. Se a gente aumentar a quantidade de farinha, o que você acha que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de pães ou vai reduzir a quantidade de pães? aumentar? Vai aumentar. Então, o que nesse caso, diretamente ou inversamente? É inversamente? Não, olha só, Esse é direto, porque os dois aumentam. se os dois aumentaram, significa que é diretamente. Se um aumenta e o outro reduz, aí sim que é inversamente, que é o exemplo aqui que a gente deu dos pedreiros. Quer ver? Vamos fazer mais um exemplo aqui para perceber o que é e o que não é. Então pode ser você mesmo, Maria. Vamos fazer essa 45 aqui, ó. Vou ler a 45, tá? Uma torneira que jorra 5 litros de água por minuto enche um tanque em 6 horas. Em quanto tempo duas torneiras iguais encherão o mesmo tanque? O que você acha? Tá, primeira coisa, antes de pensar se é diretamente ou inversamente, vamos organizar as informações que a gente tem. A gente tem litros e torneiras, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, litros. Ah, não, aliás, não é litros, é horas, desculpa. Aqui. Horas e torneiras. Então, a gente tem a primeira informação ali, ó. Até aparece a quantidade ali, mas a quantidade não vai ser relevante nesse caso. Então, aqui, ó, 6 horas, uma piscina demora 6 horas. Então, aqui, ó, para encher com uma torneira, demora 6 horas. Com duas torneiras, vai demorar quanto tempo? Ok. As informações estão aqui. O que você acha que vai acontecer? Se aumentar a quantidade de torneiras, vai aumentar a quantidade de horas para encher essa piscina ou vai reduzir? Vai reduzir. Vai reduzir. Se vai reduzir, é diretamente ou inversamente? Aí que eu tô me confundindo. Tá, mas não tem confusão. Se os dois crescem ou os dois diminuem ao mesmo tempo, é diretamente, porque os dois estão fazendo o mesmo movimento. Se um cresce e o outro reduz, aí é inversamente. E nesse caso já vai ser inversamente, ó, porque um vai crescer e o outro, como você falou, vai reduzir. Então, o que eu preciso fazer para montar? Inverte a fração que não tem x e chegar no resultado, que é exatamente a mesma conta que a gente fez ali num outro momento. Ó. 6 sobre x vai ficar igual a 2 sobre 1. Pum, pum, multiplica cruzado aqui, ó, vai ficar 2x igual a 6, e aí o x fica igual a 3, que é a mesma conta que a gente fez aqui anteriormente, ó. Quer ver, ó? Opa, tá exatamente aqui do lado. Não é essa aqui, é a outra. Mais uma. A gente fez aqui em algum momento aqui, eu acabei apagando, tá? Mas a gente acabou de fazer essa conta. É a mesma conta de novo, tá vendo? É inversamente proporcional. Então, o único detalhe que tem que ter nessa coisa do inversamente e do diretamente é se os dois estão aumentando ou se os dois estão diminuindo, vai ser diretamente, porque os dois estão tendo a mesma relação. Se um aumenta e o outro diminui, é inversamente, e aí a gente precisa mudar o lado que não tem x. Deu para entender agora? Deu. Tá. Vamos. Então, essa daqui tá ok. Assim, porque
é bem treino, assim, e a conta em si, o resultado aqui, fazer essas multiplicações, fazer o resultadinho aqui, é fácil, não é difícil, é só multiplicar cruzado, chega no número e é bem tranquilo. A parte complicada é montar o problema. Então, assim, ó, o que eu aconselho a vocês é sempre montar isso daqui antes, ó. Monta e pensa um pouquinho. Esse cara aqui vai aumentar, esse cara aqui vai diminuir. Opa, então eu sei que esse todo aqui vai ser inversamente proporcional. E aí, quando eu for montar, inverte o lado que não tem x e pronto. O outro caso, que é quando é diretamente proporcional, quer ver, eu vou pegar lá o do diretamente proporcional, que foi o que o Gabriel resolveu, ó, diretamente proporcional. Então, ó, esse aqui aumentou, esse aqui também vai aumentar. Quando eu chegar no resultado aqui, ó, monta sem fazer nenhuma alteração. Multiplica cruzado, chega no resultado. E pronto. Está entrando agora aqui. Então quando é direto, não muda nada, né? Não inverte a Isso, segunda não inverte fração. nada. Quando É é só indireto, pega direto. inverte. Isso, inversamente, aí faz ao contrário. Beleza. Vamos fazer mais um exercício aqui, ó. Vamos pegar, então, vamos pegar mais uns para resolver aqui, para ver se vocês entenderam, tá? Agora, vamos pegar o lance da regra de 3 composta. O que é o lance da regra de 3 composta? É fazer o mesmo trabalho, só que colocando mais colunas. Então, vamos supor aqui, ó, deixa eu pegar um exemplo. Tem alguém querendo entrar agora que não está aparecendo para mim. Ah, tá, Manu agora. Tá, ok. Vou pegar um exemplo aqui para a gente resolver, tá? Esse exemplo aqui dos funcionários, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Prof, desculpa ter entrado agora que a minha internet não estava funcionando. Tudo bem. Vamos lá, então, aqui. Deixa eu achar aqui. Tá, vamos pegar já direto um problema aqui para a gente entender e montar aqui. Vou pegar a 47, que foi um exercício que a gente resolveu mais de uma vez. Olha só. A 47 lá da página 103, tá? Ó, 3 torneiras despejam 5.000 litros de água em um reservatório em 5 horas. Em quantas horas 6 torneiras despejam 6.000 litros de água? Então, aqui a gente tem que montar o mesmo esquema que a gente fazia antes, só que precisa colocar mais informações. Olha só, aqui tem torneiras, litros e horas. Torneiras, litros e horas. Então, eu tenho que colocar, em vez de 2 informações, eu tenho que colocar 3 colunas. Ó, torneiras, litros e horas. Tá, então vamos pegar as informações que a gente tem ali. Ó. 3 torneiras despejam 5.000 litros em 5 horas. 3 torneiras, 5.000 litros em 5 horas. Quantas horas? Então, a nossa pergunta vai estar aqui, ó, em quantas horas 6 torneiras vão despejar 6.000 litros. Tá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Vamos ver se vocês adivinham. Antes da gente partir para fazer a conta de fato. O que eu tenho que fazer aqui, olhando para a tabela? Alguém lembra? Ninguém? Brenda, o que você acha que eu tenho que fazer aqui? Prof, não sei, mas eu chuto fração porque tudo tem fração. Isso, tá certo. Vai aparecer fração, não tá errado. Mas antes da gente colocar as frações no próximo quadrinho, a gente tem que analisar todas as colunas em relação ao meu x. Então, eu vou pensar as horas em relação às torneiras, as horas em relação aos litros. Tá? Então, essa é a primeira relação que a gente tem que fazer. Quando a gente só estava com 2 colunas, isso era bem fácil. A gente só tinha uma análise. Pensar, é diretamente ou é inversamente? Quando tem mais de uma coluna, a gente tem que fazer a análise da coluna que tem o x para cada um que tem os outros aqui. Ó. Então, eu vou pegar primeiro e fazer a análise do seguinte. Horas em relação à torneira. Então, vamos pensar o seguinte. Quanto mais torneiras eu tiver, vai demorar mais tempo ou vai demorar menos tempo? Quanto Isso, mais quanto mais torneiras eu torneiras, tiver, vai demorar mais tempo menos ou tempo. menos tempo? Então, Menos olha tempo, só. eu acho. Exatamente, é menos tempo. Então, horas em relação ao nosso tempo, aliás, horas em relação à torneira, vai ser inversamente proporcional. Ok, essa é a primeira informação que a gente tem. Agora, vamos pensar
horas em relação aos litros. Quanto mais tempo fica aberto, mais litros vai sair, ou quanto mais tempo fica, menos litros vai sair? Mas vai sair. Mais vai sair. Então, em horas, para a relação com os nossos litros, vai ser diretamente proporcional, tá? Então, o que aconteceu aqui nesse caso? Uma das colunas a gente vai inverter e a outra coluna a gente não vai inverter. Como é que a gente vai fazer isso na prática? Olha só. Eu vou pegar a coluna que é diretamente proporcional, eu vou copiar exatamente igual, e a coluna que é inversamente proporcional, a gente tem que girar. Então, vou copiar a primeira parte aqui com o x, então vou colocar aqui, ó, deixa eu apagar. 5 sobre x, que é a nossa primeira parte aqui, ó, onde tem o x. Depois eu vou colocar um igual, e aí do outro lado eu vou colocar as colunas. Ó. Quem é diretamente proporcional, a gente não gira. 5.000 sobre 6.000. Não dá para reduzir esses 5.000 e 6.000? Perfeito, Brenda. A gente já vai fazer isso, tá? Só um momentinho. Só estou copiando e depois a gente reduz. A gente tem aqui ainda o lance das torneiras, e essas torneiras aqui, elas são inversamente proporcionais às horas. Então, eu tenho que colocar de cabeça para baixo. Então, vai ficar aqui 6, opa, escrevendo, né? 6 sobre 3. Ok. Vou usar a dica que a Brenda falou ali, ó. Eu vou reduzir esses 5.000 sobre 6.000 apenas para 5 sobre 6, porque eu cortei todos os zeros ao mesmo tempo. E, Brenda, você acha que aquela fração ali do lado também dá para reduzir, sim ou não? O 6 sobre 3? Sim. Sim, fica quanto? Vai ficar 1 sobre... Quer dizer, vai ficar 3 sobre 1. Opa, Não, ao contrário. Vai ficar 3 sobre 1. tem certeza? Pensa um pouquinho. Se eu Não. divido em cima e embaixo por 3, vai ficar quanto em cima? Em cima vai ficar 2. 2, isso, muito bem. 2 sobre 1. Agora sim vem a parte fácil. Vou multiplicar isso aqui e chegar no resultado. Ó. Vai ficar 10 em cima e 6 embaixo. Então, vou pegar aqui um próximo frame para a gente escrever. Ó. Então, aqui nesse lado vai ficar 10 sobre 6 e do outro lado 5 sobre x. Então, 5 sobre x igual a 10 sobre 6. Ok? Fechou. Aí, o que eu vou fazer aqui? Agora, essa parte você sabe fazer, Brenda. O que eu faço em seguida? Tá, agora eu tenho que passar multiplicando, né? Isso, muito bem. Fica quanto? Vai ficar... o 6 tem que multiplicar pelo 5, né? Isso. Então vai ficar 10x, 5 vezes 6. Que é 30. Então vai ficar desse lado aqui 30. Isso. 10 vezes o x é igual a 30. Que número vezes o 10 é igual Dá a 3. X 3. igual a 3. X igual a 3. E vamos ver se faz sentido esse 3 quando a gente substitui lá naquela tabela. Olha só. Se dobra a quantidade de torneiras, vai dividir o tempo pela metade. Faz sentido, né? Porque olha só, aqui a gente tinha aqui 3 torneiras, faziam 5.000 litros em 5 horas. Então, acaba que essas 3 torneiras aqui, por hora, fazem 1.000 litros. Então, se eu aumentar a quantidade de torneiras, vai aumentar a quantidade de litros e também vai reduzir o tempo. Então, faz bastante sentido ali a resposta que a gente colocou. E, de fato, está correta, tá? Beleza. Então fica 1 hora? Não, fica 3 horas. Fica 3 horas. A ideia é que a vazão que a gente conseguiu descobrir é o seguinte: 3 torneiras fazem em 1 hora 1.000 litros. Entendeu? 3 torneiras fazem em 1 hora. Se eu dividir aqui tudo, vai acontecer isso. Acaba que a resposta aqui final, o x vai ser igual a 3. Porque como eu tenho 6 torneiras, duplicou essa quantidade de fluxo que está saindo. Então, vai acabar que vai reduzir o nosso tempo também. Então, em vez de demorar 1 hora para encher 1.000 litros, vai demorar meia hora para encher 1.000 litros. Então, meia hora, mais meia hora, mais meia hora, mais meia hora, vai acabar dando ali 3 horas, que vai ser 6, né? E vai dar os 6.000 litros que a gente precisou ali para encher essa banheira, tá? Torneira, aliás, piscina, qualquer coisa assim. O que vai acontecer, pessoal? Eu quero que vocês comecem a fazer agora essa página 103, tá? Que é a página exatamente dessas partes aqui de diretamente, inversamente proporcional. E eu quero que vocês façam no caderno
E como tarefa, me mandem as fotos disso. Me manda lá pelo e-mail, tá? Então faz tintim por tintim feito. Isso vai dar umas 3 ou 4 páginas de exercício. Não é para amanhã, é óbvio, né? Vocês vão ter a semana toda aí para trabalhar. E num outro momento a gente vai corrigir isso. Então vocês vão fazer, vão me mandar por e-mail. Eu vou cobrar isso de vocês. E antes de vocês sair, deixa eu ver quem que entrou na sala e quem que não entrou aqui, tá? Prof, Então, olha... página 103. Isso, página 103, tá? Deixa eu só conferir quem tá aqui. A Brenda tá, o Gabriel tá, o Bruno também apareceu aqui em algum momento. Ah, o Bruno tá ali embaixo, apesar... Eu tô aqui. É que você tá com o nome da sua mãe ali, eu tinha... É porque o meu não conseguia entrar na última Tá, vez, beleza, então aqui o Bruno tá, aí o Gabriel também tá, o Gustavo também tá, a Isabela, o João, a Maria também apareceu, a Manu também tá por aqui, a Mariana também tá por aqui, apesar de ela não ter falado nada, mas ela tá ali, né? Aí, deixa eu ver mais quem aqui. A Mariana, a Naomi também eu já coloquei presença, e o Pedro também tá ali. Tá, então assim, pessoal, fica como tarefa para vocês copiar, fazer esses exercícios. Eu sei que a gente já fez, mas eu quero que vocês refaçam, porque muita gente ficou com dificuldade nessa parte ali, e de fato a maioria das dúvidas que apareceram ali foi nessa página. Então, quero que vocês façam essa página 103, faz no caderno lá, tira a fotinho e manda para mim por e-mail, para a gente corrigir isso numa próxima aula, tá? Então, a gente vai ter mais uma aula de reforço ainda, a gente vai voltar, vai corrigir esses exercícios, e aí a gente vai tirar as dúvidas que vocês vão ter que fazer. Mas é realmente para me mandar, tá? Tipo, eu vou cobrar isso de vocês, eu vou lembrar de vocês... Nota? Sempre vale nota, tá? Tipo, tudo que vocês fazem sempre vale nota, tá? Mas, assim, é nota de participação, é nota de comportamento, inclusive para melhorar quem estava com dificuldade, porque a maioria de quem eu chamei aqui é porque estava com alguma dificuldade nesse conteúdo e na parte anterior, tá? Mas a parte anterior é bem mais fácil do que essa daqui, então vamos dar foco nessa parte aqui 103, tá? Ficou mais alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa ou fechou por hoje? Eu te mando mensagem por e-mail se eu não entender alguma coisa. Tá. Eu espero a aula. Isso. Manda por e-mail. Pode mandar por e-mail, sim. A gente pode conversar por e-mail também. Fala. Eu queria te falar, eu posso falar contigo aqui no final da aula? Pode. Mais alguma coisa aí, pessoal? Fala, Gustavo. Eu não sei, mas, tipo, eu não sei se eu entendi que... Como que descobre que é inversamente proporcional? Pensa assim, ó, o diretamente proporcional é quanto mais você compra alguma coisa, mais caro você vai pagar. Vamos supor, você vai comprar lá um livro. Um livro custa R$10. Se você comprar 3 livros, você vai pagar R$30, porque cada livro custa a mesma coisa. O inversamente proporcional são situações em que você aumenta a capacidade de fazer alguma coisa e faz em menos tempo. Quer ver? Ó? Vamos supor, lavar louça. Se eu sozinho vou lavar louça, eu demoro lá 2 horas para fazer isso. Se eu tenho uma outra pessoa que lava a louça junto comigo, em vez da gente demorar 2 horas para lavar, a gente vai demorar 1 hora para lavar. Então, aumentou a quantidade de pessoas, reduziu o tempo para fazer aquilo. Isso vai acontecer com, tipo, alguma coisa está enchendo, a distância, vamos supor assim, ó, se daqui até Joinville eu demoro 2 horas numa velocidade, se eu aumentar mais essa minha velocidade, o que vai acontecer? Eu posso chegar em menos tempo. Então, vamos supor, se eu for a 60 km por hora daqui até Joinville, eu vou demorar 3 horas. Se em vez de ir a 60 km por hora, eu for a 90 km por hora, vai acontecer que eu vou em 2 horas, eu vou reduzir o meu tempo. Então, quando uma aumenta, a outra diminui. Então, é essa ideia que vai estar associada ao inversamente proporcional. Quando você percebe que algum fenômeno, quando eu aumento essa capacidade, aumento esse número de coisas que está sendo feita, o tempo vai reduzir, a gente vai entender como inversamente proporcional. Entendeu ali, Gustavo? Normalmente está associado ao tempo, tá? A maioria das vezes vai estar associado ao tempo. Entendi agora. Entendeu? Tá. Aí faz os exercícios ali, quando as dúvidas forem surgindo, pode me mandar e-mail lá que a gente discute, eu faço exercício, a gente faz alguma coisa ali para vocês entenderem. Mas para a próxima aula, que a gente vai ter mais uma aula ainda de reforço, não sei se na próxima semana ou na outra, mas a gente vai fazer um reforço
para dar continuidade nisso aqui, eu quero que vocês terminem de fazer essa página 103, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho. Não. Eu não sei se é desse Fala. capítulo, mas é que aparece nas provas. Tipo, eu não sei, acho que é geometria. Tipo, um retângulo tem mede Tanto de altura. perímetro. Isso. Aí, Tá. daí no fim, a que você tem que responder é qual o tamanho dos lados, alguma coisa assim. Ah, tá. Mas essa daí de perímetro é você somar todos os lados, tá? Então eu vou pegar uma bem simples aqui, tá? Vamos supor, eu tenho aqui, ó, um triângulo que tem o perímetro igual a 20, tá? O nosso perímetro aqui é igual a 20, Maria. O que você acha que você tem que fazer para resolver isso aqui, para descobrir o tamanho do x? Eu acho. Somar todos os lados. 2 mais 2 dá 4. X com x fica 2x. Então vai ficar 4 mais 2x igual a 20. A partir daqui você sabe resolver, não sabe? Tá vendo? Ó? O lance é lembrar, passa para o outro lado, vai resolvendo e chega no resultado. Então o truque é lembrar que perímetro é a soma de todos os lados. Eu acho que muitas vezes a gente esquece que perímetro é isso. E também tem, não sei se tem, mas eu acho que tem questão, a mesma coisa, só que em vez de perímetro é área. Então, aí quando é a área, depende da figura. Essa figura aqui, vamos supor que eu colocasse a nossa área como, deixa eu ver, 2 ali, deixa eu ver, 2 vezes o... Vamos supor que aqui não existe mais e faço 2 vezes 8 dá 16. Vamos supor que a minha área aqui fosse 16. O que eu tenho que fazer para chegar nesse 16? 2 vezes o x igual a 16. Mas o que é área mesmo? A área é a quantidade de espaço que tem dentro da figura. Vamos supor, se eu quadriculasse isso daqui, eu fizesse vários quadradinhos, isso seria a área, quantos quadradinhos tem dentro dessa figura. E isso daqui, a gente aprendeu lá no 6º ano. Lembra que eu falava de contar os pisos do chão da sala? Era aquilo, quantos pisos tem no chão? Aquela quantidade de pisos vai ser a área, entendeu? É basicamente isso, só que a gente usa uma área de 1 metro quadrado, 1 centímetro quadrado, entendeu? Vai usar quadradinhos de 1 por 1 ou de 1 metro por 1 metro. Isso que vai ser a área. Aqui vai ter que ter uma unidade, né? Vai ter que, tipo, ser centímetros quadrados ou metros quadrados. Uhum. Entendeu? Foi? Entendi. Obrigada. Tá. Beleza, então. Pessoal, então foi isso. Deixa eu só... Eu queria falar contigo no... Sim, eu sei, Gabriel. Calma, só vou interromper aqui.